quando eu cheguei no movimento, eu vejo uma atuação mais forte das mulheres, né? Porque nós, mulheres, quando a gente olha e enxerga o mundo, eu não vejo um mundo melhor só para o meu filho, né? Pelo menos as que participam do movimento. Eu vejo um mundo melhor para todo mundo, para o amiguinho do meu filho, para a amiguinha, para a mãe dos amigos dos meus filhos, sabe? Então a gente enxerga assim, porque não adianta meu filho estar bem, meus filhos estarem bem, se o filho do vizinho não está. Quando a gente vai discutir a sociedade, não tem como não discutir, por exemplo, no meu caso, eu sou mãe de 5, então, assim, quase todos os temas eu já passei por eles, a não ser a violência doméstica, que não. Mas, por exemplo, violência obstétrica. Eu já sofri, mas eu não sabia, né? Eu já fiz o planejamento para me operar, eu tinha 4 filhos, mas não deixaram, porque não é eu que decido sobre o meu corpo, sabe? Então, é disso, né? E a gente passa por preconceito, porque quando você fala que tem 5 filhos, aí te perguntam, é tudo do mesmo pai? Por que você tem 5, né? E aí tem essa discussão, né, do planejamento familiar. Então, assim, acho que a mulher tem uma visão mais ampla do que é uma sociedade, sabe? Que todo mundo tenha participação, que todos possam comer, que todos possam ter uma casa, que todos possam ter direitos a estudar. Quantos de nós não conseguem estudar porque são LGBTQIA+, e são pessoas hostilizadas dentro da escola? Porque querem ser livres, porque elas querem ser quem elas se sentem, sabe? Não uma máscara dentro do armário, porque a sociedade impôs, que era igual o que eu pensava, que mulher tinha que ter, né? Não podia usar roupinha, isso, aquilo, outro, né? E quantos de nós tem que ter a característica do corpo físico que as pessoas pensam? Então, assim, acho que as mulheres ela têm um papel importante. Eu vejo a ascensão das mulheres desde quando eu entrei no movimento. Tinha muita mulher, mas agora tem muito mais, né? E aí você vê muito mais mulheres negras também dominando os espaços, que era muitas das vezes negado para elas também, né? E assim, é uma valorização das mulheres e que nós, através de lutas, né, de mulheres que nos antecederam, se abre mais porta para que a gente possa estar nos espaços, né? E o movimento tem essa compreensão. E aí tem aquela discussão dentro das ocupações, que lugar de cozinha não é lugar só de mulher, que é para todo mundo que quiser participar, sabe? Não tem aquele sectarismo das forças, né? A gente decide no coletivo o que tem que se fazer, né? Então, essa é uma grande diferença, mas dizer que as mulheres são mais empenhadas, a gente tem mulheres que trabalham fora, né? Tem tripla jornada de trabalho, por exemplo, trabalham fora, trabalham dentro de casa e trabalham na ocupação. Joana Dark, que é a principal referência da ocupação do Lélia Gonzalez com a Bárbara, né? Eu que já toquei diversas outras ocupações que também ajuda a tocar essa daí, porque assim, às vezes a gente não está dentro da ocupação, mas a gente está ali alinhando por fora, né? A maior ocupação da América Latina, a qual eu tenho muito orgulho, a Povo Sem Medo de São Bernardo, eu toquei com a Joana. Foi eu, Andréa Barbosa, Joana Dark, né? Esse nome é maravilhoso, eu amo de mulher guerreira, e a Melrilene, que a gente chama de Mel, que hoje está em Guarulhos tocando uma outra ocupação. Olha, as 3 mulheres foram tocar a ocupação, com diversas outras. E o que a gente sente é que quando a ocupação é mais nova, você tem que pegar um pouco mais firme e falar: olha, são mulheres que vão tocar, nós está aqui e a gente quer ser respeitado. Por exemplo, o Lélia tem 7 meses de ocupação. As meninas já têm, ali ninguém bate de frente, no sentido do machismo. E a gente deixa claro, foi homofóbico, vamos conversar uma vez, tem uma advertência. Na terceira, na quarta, tá fora da ocupação, porque a gente não admite esse tipo de coisa. Extremamente machista, vamos discutir por que motivo você não aceita que uma mulher fale pela ocupação ou pela trilha. Então, a gente tem isso dentro das ocupações também, uma formação mais na vivência, né? Não tive dificuldade na Povo Sem Medo de São Bernardo, mas a gente vê que uns aceitam, mas olha, meio que, será que vai dar conta? Porque é isso, nós mulheres temos que estar mostrando todo o tempo que a gente é capaz de fazer as coisas, né? E aí depois o ritmo político, que a partir de 2018 a gente tomou uma decisão unânime dentro do movimento,
do Guilherme sair como presidente para que a gente pudesse também ter um tempo de televisão e falar que a gente não ocupa a casa de ninguém, né? Porque o que mais pega no movimento é isso, achar que tem um quarto no fundo e a gente vai ocupar e vai morar lá com a pessoa e vai pôr a pessoa para fora, não é, né? Então, para isso também foi importante. E aí você vê o caminho político que a gente tem trilhado. Agora a gente tem uma candidata não, tem uma deputada eleita, Ediane Maria. Eu tenho um maior orgulho, assim, de verdade. Algumas pessoas me perguntam, né? Como é que você vê? Nossa, eu tenho um orgulho. A Ediane é como se fosse uma filha que saiu das entranhas da luta, né? Porque a Ediane foi da ocupação, Povo Sem Medo de São Bernardo. Eu fiz base aqui em Santo André. A gente conversou com essas pessoas que precisavam de moradia. A gente buscou por um espaço onde a gente pudesse ocupar, né? E aí se deu a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, onde a Ediane foi para lá. Então, a partir de 2017 que eu tenho esse encontro com a Ediane, com várias outras Edianes e com várias outras Andréas. E aí nascem essas potências, né? Eu também já fui candidata a vereadora, né? E fiquei vereadora por 9 dias na ausência do Ricardo, que estava em tarefa em Belém esse ano. E foi uma coisa incrível, né? Porque eu não tinha nem perspectiva de ter uma casa. E como que eu olhava a política partidária? Tipo, é coisa para homem branco com mais idade de óculos. Acho que a pessoa estudada, que estudou a vida inteira. E aí a realidade é outra, né? A gente precisa de mais pessoas lá para ecoar nossas vozes. E aí eu ter voltado, depois desses 9 dias, e as pessoas, principalmente as mulheres, falassem: poxa, você foi, você conseguiu através do voto. Se você conseguiu, eu também posso conseguir. Você empoderar, falar: você pode sim. Tudo que você quiser, você pode. Né? Tem que ter uma construção, tem que ter um foco, vai que você consegue. E aí a gente também conseguir eleger a Ediane foi assim um marco para o movimento, né? Então, as mulheres, ela tem um protagonismo muito grande dentro do MTST. E o que nos falta também, às vezes, é informação. E formação de como é que a gente inicia a luta, né? Todo mundo tem um despertar, e tem uma fala uma citação do Paulo Freire que eu gosto muito, é de que as pessoas lutam a partir daquilo que elas entendem, né? Então, se eu entendo que o que mais falta para mim é uma moradia, eu vou lutar pela moradia. Se eu entendo que a minha pauta prioritária é mulher, eu vou lutar por mulher. Então, as pessoas todas, eu acho que têm a vontade de lutar, mas falta o despertar, sabe? E quantas vezes eu me tranquei no quarto e falei: ai, Jesus, né, pela minha fé, me leva, eu quero ser cega, surda e muda para não ver os problemas, sabe? Para não sentir, para... E hoje eu estou aqui empoderando outras mulheres, né? A gente tem coordenadoras que são vítimas de violência, vítimas de abuso sexual, a gente tem coordenadoras que têm filho do próprio pai, né? E eram realidades totalmente distantes, porque a gente trabalha, 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 trabalha. E às vezes você não consegue ver o que está em volta, né? Então é um ciclo que a gente vive. Deixarem que o povo mais pobre, mais vulnerável, tenham que trabalhar, trabalhar para não ver o que acontece à sua volta, ou minimamente não se deter com isso, né? Porque quantas de nós não sabe o que é violência psicológica, física? Eu nunca sofri violência doméstica e nem psicológica, mas às vezes a sabotagem e a automutilação vinha de mim mesmo, que eu falava: o que eu estou fazendo nesse mundo, né? E aí o movimento me ensinou a me autorrespeitar, a respeitar os meus limites. Sabe? Olha o que o movimento faz. O movimento, além de me devolver a esperança de continuar viva e querendo mais e fazer mais pelas outras pessoas, porque há 3 anos eu já tenho minha moradia. Eu podia ter virado as costas, já peguei o que é meu, não. Quero continuar lutando para que mais pessoas tenham. Mais mulheres tenham o seu direito, sabe, de ter uma moradia digna. E que mais pessoas conheçam essa realidade, né? Porque o movimento não é um movimento de vagabundo, o movimento não é um movimento que entra na casa dos outros de qualquer jeito. Não, a gente ocupa terrenos que não cumprem função social. A criança chega falando do problema que a mãe teve, de que perdeu o pai para o Covid, de que perdeu o avô e que chega chorando. E você fazer uma atividade de férias e depois você fazer
uma atividade igual a gente fez com canudo, como se as crianças estivessem se formando e com capzinho e ver as mães chorando. Quantas pessoas não sonham, né, com um mundo melhor, onde seus filhos também possam ter espaço, né, onde os nossos filhos possam concorrer a uma vaga numa universidade, uma vaga de emprego que ganhe bem, porque a gente tem que querer o melhor para a gente, né? Então, Uhum. que as pessoas venham conhecer esse espaço, né? Que elas venham para a ocupação para conhecer, né? São pessoas que só não têm direito e acesso à cidade, mas são pessoas do coração bondoso, que querem construir mais, né? E que tem um motivo para as pessoas estar lá. E que a grande maioria delas são pessoas que são excluídas da sociedade de uma certa forma, né?